Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Amém? Não vou fazer live agora pela manhã, tenho um compromisso, mas eu não posso deixar de passar aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Amém? Hoje é segunda-feira, hoje à noite temos culto e estou indo ali resolver algumas coisas. Também estou vendendo os ingressos da feijoada e então vou dar uma saída agora. Logo mais estarei de volta, mas eu não posso deixar de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela oportunidade de estar falando com vocês novamente, de poder deixar uma palavra para o coração de cada um de vocês. Ontem eu postei um vídeo pela manhã, né? As irmãs aí comentou, né? Que Deus falou muito ao coração delas, então isso é motivo para a gente continuar, né? É motivo para a gente não desistir e nos dá também ânimo para fazer mais vídeos para vocês. Amém? Então, sempre que vocês puderem, deixa aí o seu amém, o ok. Deixe também o seu joinha para que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo. Eu louvo a Deus pela vida de cada inscrito. Vocês para mim não são só inscritos, vocês para mim são vidas, são almas. Vocês são pedras preciosas para Deus. São pessoas que Deus tem colocado no meu caminho para eu cuidar, né? Eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim, tá bom? Ore pela minha família, ore pelo meu ministério. E eu também estarei orando por cada um de vocês. Sou a missionária Nilda. Peço a vocês que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, porque tem novidade de Deus por esses dias. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Ontem estava ali na marcha para Jesus. Foi muito bom. Aleluia. Já tem um tempo que eu não participava. E eu chorei. Falei, meu Deus, quanta coisa eu perdi, né? As lutas muitas vezes nos faz estacionar, parar. Mas eu quero te dizer, se você estiver passando por alguma luta hoje, agora, se levante, tá bom? Não deixe que a luta estacione você. Não deixe que os problemas te prisione. Porque depois, quando você vai ver, às vezes já é um pouco tarde. Aleluia, não dá para voltar mais. Aquilo que você queria fazer. Talvez você tenha um sonho de estudar, né? É que nunca é tarde. Mas chega uma hora que as forças acabam, né? A velhice chega. No livro de Eclesiastes fala, né? Para os jovens. Para lembrar do teu Criador. Eclesiastes capítulo 12, se não me falha a memória. Para que os jovens, né? Lembrem do seu Criador. Porque a velhice chega, né? Lembre, aleluia, de louvar a Deus enquanto você pode, enquanto você tem fôlego, tem vida. Porque chega um tempo que as forças se acabam. Fica a vida, mas não tem força. Então, se hoje você tem vida, tem força, tem fôlego, aproveite. Aproveite essa oportunidade de adorar, de exaltar a Deus, de glorificar, amar os seus amigos, também os seus inimigos, abraçar aquele que está perto, dar um alô para aquele que está longe, dizer, olha, eu te amo. Sei que aconteceu muitas coisas na nossa vida, mas eu não guardo rancor de você, eu estou aqui para o que der e vier. E sempre com a palavra de ânimo, porque quando você faz isso, Deus ele se alegra. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, aleluia, de tal maneira que ele deu o seu único filho, aleluia, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus ele foi o maior exemplo de amor. Deus ele foi o maior exemplo de amor para que nós possamos aprender com ele. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ele deu. O que você tem dado para o Senhor? O que você tem dado para Deus nesses últimos dias? Qual tem sido a tua oferta? Irmã,
quando fala de oferta, lembra logo em dinheiro? Não. Quando fala oferta, está dizendo tudo. Não é só dinheiro. Dinheiro não é tudo. Oferta é o teu tempo. Oferta é a tua vida. Oferte ao Senhor hoje. Aleluia. Isaías 55:6 diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Se você votou, cumpra o teu voto. Fez um voto a Deus, assim como Ana, cumpra. Talvez as coisas não estão dando muito certo. Porque talvez você fez um voto, não cumpriu ainda. Aleluia. Eu fiz um voto a Deus que assim que eu terminasse a minha casa, eu estaria fazendo, aleluia, esse quadro, né? Eu estaria pintando essa parede. Essa parede não é minha, essa parede é do Senhor. Eu disse para Deus que assim que eu terminasse a minha casa, eu estaria pintando essa parede, tirando essa parede para louvar e engrandecer o nome dele, para que as pessoas que passassem lá fora pelo vidro veria que aqui tem um povo de Deus. Você é diferente. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Se comporte como homem e mulher de Deus, não como o mundo. Tem que fazer a diferença. Então eu disse para o Senhor que assim que eu terminasse essa parede. Irmãos, foi tanta luta. Foi tanta luta porque o inimigo não queria que eu terminasse a minha casa. No começo, assim que a gente mudou, não tinha nem porta. Aleluia, minha casa não tinha porta. A gente mudou sem porta, sem piso, sem reboco, para dentro dela, para poder aproveitar a parte de baixo, que a parte de baixo a gente queria fazer um comércio. Era o nosso sonho. E continua sendo ainda. E o inimigo, ele luta tanto contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos. E tem pessoas paradas, tem pessoas que estacionou, não quer mais lutar. Como que a senhora sabe, irmã? Eu falo porque por um tempo eu parei. Eu não queria mais lutar. Eu não queria mais voltar com o comércio de novo, porque foi tantas pancadas, tantas batalhas, que eu estacionei, parei, né, de abrir o ponto. Só ficava dentro de casa, eu vendia alguma coisa pela internet, mas eu não conseguia entrar lá dentro. Por mais que eu ore, por mais que eu busque, mais o inimigo se levanta. Porque eu oro por muitas pessoas, Deus colocou muitas pessoas na minha responsabilidade. Eu não posso deixar de orar, de buscar, de interceder. É como uma água, eu preciso, sabe? Eu não consigo ficar sem oração. É como um pão, na verdade é o pão. Jesus é o pão. E a Bíblia fala que quem alimenta desse pão jamais terá fome. Aleluia. Então eu disse para Deus que assim que eu terminasse a minha casa, eu faria essa parede. Irmãos, parece que o inimigo falou assim: você não vai fazer. É como se eu visse ele rugindo e falando: eu não vou deixar. Irmãos, aconteceu muitas coisas. O inimigo entrou dentro da minha casa. O inimigo não queria deixar eu terminar a minha casa. Tem pessoas nessa manhã que está dessa forma. Começou alguma coisa e não terminou. Não vai ser fácil, irmão. A reconstrução nunca é fácil para ninguém. Quando Deus levanta Ageu para incentivar o povo, tinha sacerdote no meio, tinha reis. Não era somente pessoas humildes, não. Deus levou ele para pessoas grandes. Tem pessoas grandes estacionadas, paradas, tem dinheiro, mas não consegue terminar o projeto porque o inimigo, ele botou um pé na porta e falou: aqui ninguém entra. Aqui não tira nada. Sabe que o inimigo, ele é astuto. A própria Bíblia vai dizer que Satanás, ele anda rugindo como se fosse um leão. Ou, aleluia, procurando a quem possa tragar. Mas Deus tinha me feito uma promessa. Eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Assim que eu entrei na casa dele, ele me fez essa promessa. E ele disse: eu não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então os meus filhos afastou por motivo de enfermidade. Não foi que os meus filhos foram para o mundo, foi viver, não. Eles afastou por enfermidades, não aguentou a prova, não suportou, acabou afastando da igreja. Mas Deus não afastou deles um só dia, o Espírito Santo não afastou deles. Porque ai deles, se o Espírito Santo tivesse afastado.
Então o Espírito Santo, ele está conosco. Ele está nos dando força. Se você ainda não morreu, não parou, saiba que você não está só. Então os meus filhos nunca esteve só. E foi muita luta, eu fiquei sozinha. Já saí para vender verdura na rua para comprar cerâmica da minha casa. Aqui, ó. Eu não comprei todas de uma vez, não. Eu comprei caixa. Não sei porque Deus está mandando eu falar dessa forma. Eu comprei caixa, meu marido ia botando, ia comprar uma caixa, ele colocava de noite, ele trabalhava de noite, de dia eu trabalhava no serviço dele e de noite ele trabalhava aqui em casa. As coisas não é fácil. As pessoas às vezes veem a gente na benção, mas não sabe quantas noites eu chorei, quantas noites você chorou. E as pessoas te invejam, e as pessoas fazem obra de macumbaria, feitiçaria para te destruir. Elas não querem que você prospere. Então o segredo para você prosperar é obedecer a Deus. Não tem forma mágica, não tem outra forma para você prosperar, para você se levantar. É obedecer a Deus, é viver a palavra de Deus dia após dia. Então meu marido de noite ele assentava a cerâmica. Aleluia, de dia eu estava com o carrinho, eu cortava verdura de manhã, ele às vezes ele me ajudava. E eu cortava as verduras, eu ia para a rua com o carrinho empurrando. Todo mundo pode ver aí nos meus vídeos aí. Eu ia para a rua, aleluia, e lá eu vendia as minhas verduras. Aí comprava as verduras novamente, o outro lucro eu ia lá comprar uma caixa cerâmica, 2 caixas cerâmicas, argamassa. Quando eu entrei para minha casa, eu disse, eu quero uma porta de vidro. Vou colocar tudo porta de vidro, era o meu sonho. Muitos olharam e falaram assim, não, você não vai conseguir, é muito cara. Irmãos, nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Não é que se você prostrar e ficar esperando que ele vai te dar de mão beijada, não. Cair do céu, não. Mas se você trabalhar, Deus, ele pode realizar os seus sonhos, sim. Então eu falei, eu quero colocar portas de vidro. E eu entrei para dentro de casa. E fui trabalhando, que foi no dia que Deus proveu. Aleluia. No dia que eu chamei o homem para medir, eu não tinha R$1. Chamei ele para medir as portas. Falei, se eu coloco só um. Eu tinha, aleluia, um plano de receber R$250 de uma pessoa, mas eu não tinha em mão ainda. Eu falei, você coloca só uma, vamos dividir. Eu vou te dar 250 e você divide aí para mim mais em 2 vezes. Ele falou, tudo bem. Quando ele terminou de medir, ele falou assim, vamos colocar todas as portas. Eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro. E, aleluia, Deus, eu tinha... Deus proveu um mês, sabe, de uma forma que eu tinha umas roupas para vender, eu tinha uns manequins para vender, mas eu não postei nada, não ofereci nada para ninguém, ninguém nem sabia, eu tinha acabado de pegar. E era para mim montar uma loja, acabou que eu não montei essa loja. Peguei as coisas de uma loja inteira, mas eu acabei não montando essa loja, de tanto persídio, de tanta inveja, de tanta fúria do diabo contra as nossas vidas. Aleluia, ali eu não peguei. Aí eu vendia de portas em portas essas roupas. Uma hora eu estava vendendo verdura, outra hora eu estava vendendo roupa. E ali ele veio medindo naquele medida, ele falou assim, vamos colocar as 3. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, nós dá um jeito, Deus vai prover. Ali ele mediu as portas, eu falei, então você coloca só 2. Ele falou assim, então tá bom. Aleluia, aí ele foi. Aí quando ele saiu, ele voltou, falou assim, ó, vou medir logo as 3. A senhora vai me pagando. É X. Aleluia. É X as portas. Uma janela e uma porta grande, que é essa. Aleluia, Jesus. E mais uma pequena, comprida. Aleluia, que meu sonho era ficar olhando para o outro lado. Como eu tinha um sonho de ter uma terra, e a gente não tinha. O sonho do meu marido, né? Mas se tornou meu também. Aí o sonho de ter uma terra, e eu não tinha a terra, então eu ficava olhando e falava assim, eu quero uma porta que eu possa ficar olhando para o outro lado. E nos meus sonhos eu vejo cavalos nessa terra, eu vejo eu num cavalo e aquele monte de bois assim na frente, sabe? E sonhos, sonhos, sonhos. E eu vejo eu ali naquele cavalo e aqueles bois na frente, e eu ali, uma fazenda, eu vejo uma fazenda. Então eu falei, eu não tenho fazenda, eu botando essa porta aqui, eu vou ficar olhando do outro lado.
Só que do outro lado não é uma fazenda, lá é roça de café. Né? A gente já põe muita lenha lá neste mato e tudo, a gente põe muita lenha, eu via muitas vacas lá antes, hoje não tem. Então eles estão comprando os pedaços e estão fazendo roça de café. Mas é muito linda aqui a vista, né? Daqui é muito linda. Eu vou tentar mostrar para vocês, tá um pouco neblinando, mas eu vou tentar mostrar para vocês. A vista aqui é muito bonita, olha. Aí eu fico observando por aqui. Lá, aí tem um rio, né? No meio, assim, tem um rio que passa. É onde a gente já pescou muito, lavou muita roupa. A minha mãe é lavadeira de roupa. Hoje não lava mais por causa da idade, das doenças que veio por causa da bebida, né? E então eu fico olhando daqui. E aí então no meio desse tempo, né? Aí o homem veio. Quando o homem chegou para colocar a janela, porque já tinha pronta, né? A janela, a porta ele ainda ia fazer. Agora a janela já tinha quando ele veio. A vizinha bate no portão e fala: Nilda, eu quero falar com você. Aleluia. Aí eu desci, quando eu desci, ela falou assim: eu vim aqui pra ver se a gente negocia os manequim. Aí eu mostrei pra ela, eu falei quanto que era, ela te dou 300 de entrada e você parcela o outro pra mim. Aqueles 300, irmãos, eu juntei com os mais 250 que eu ia receber, já dei entrada nas portas todas, pra glória do nome do Senhor. Foi coisa assim de questão de segundo. Você não sabe de onde tirar, mas a pessoa tá ali tentando te ajudar e você, não, 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 não. E ali a benção passa. Às vezes a gente, tem hora que a gente é ignorante, o anjo tá ali com a bandeja e a gente tá, não, não, não posso, não posso. Na verdade nós não pode, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E ali, já fechei ali com aquele homem. Irmãos, e a coisa mais interessante, nós tínhamos o mercadinho tava bem difícil, a gente tava pagando muitas contas, muitos boletos atrasados, meu filho tava quebrado, perdendo tudo. Na hora que a gente foi passar o dinheiro pro rapaz, ele falou assim, não, passa para seu filho e me dá um cheque com 2 meses, para 2 meses, passa o dinheiro para seu filho, para ele ir trabalhando com o dinheiro. Pode passar o dinheiro para seu filho para ele ir trabalhando, eu conheço ele, é honesto, muito direito. Passa o dinheiro para seu filho ir trabalhando com o dinheiro e me passa o cheque para 2 meses. Não precisa vocês me pagarem agora. Irmãos, aquilo ali foi, sabe? Deus, foi Deus. Então a gente glorifica a Deus porque nosso sonho era ter quarto com porta. A gente, sabe, crente é louco, crente sonha, trabalha, corre atrás e Deus realiza. Então, meu marido foi lá, comprou as portas. Só que, irmãos, ele colocou as portas, mas os quartos não tinham janela. Então, trancava o quarto, mas quando ia dormir, a chuva caía lá dentro, o vento, porque não tinha janela. Colocou primeiro as portas, em vez de colocar as janelas. Cada quarto tem uma janela e uma porta. São 4 quartos. São 4 quartos. Não são tão grandes, mas cada um tem o seu. A gente era o sonho da gente fazer um quarto para cada um, né? São 3 filhos, então 3 quartos. E ali meu marido colocou as portas dos quartos, mas não tinha janela. Aí eu trabalhei, fui lá no depósito, comprei a prestação, as janelas, coloquei todas as janelas. Porque o meu já tinha janela, não era justo que o deles não tivesse e eles passassem frio. Aí eu fui lá, comprei a janela, a prestação também, paguei. E veio uma luta tão grande, por mais de 4 anos que eu não consegui colocar um tijolo na minha casa. E aí quando chegou um dia eu falei, não, eu preciso pintar essa casa, eu preciso reformar, eu preciso fazer alguma coisa. E foi muita luta, mas comprei os baldes de tinta, até na hora de pintar eu não achei ninguém. Eu mesma peguei e comecei a pintar e o meu filho veio e me ajudou, pintei todinho, ó. Ainda tem reformas para fazer, porque eu não dou lá em cima para poder acabar de fazer os retoques. Era marrom, era bege, eu pintei tudo de branco. Ainda o banheiro ainda está sem porta ainda, não consegui colocar. Por causa de contenda, né? Porque um quer colocar a porta de um jeito, outro já quer colocar do outro.
não quer colocar de madeira, quer colocar de plástico, não quer colocar de sanfona, não quer colocar de madeira. E aí fica aquela luta. Aí eu tenho que ir lá comprar e trazer e mandar colocar, porque senão fica a contenda a vida toda. E às vezes tem pessoas que estão dessa forma. E se Deus colocou algo na sua mão, é você que tem que tomar a posição e fazer. Porque se você for esperar pela outra pessoa, vai ficar contenda. E isso aí já é o inimigo que faz isso. Já para a pessoa não agir, nem deixar você agir. Sabe? Fica travando a pessoa para a pessoa travar você. E tem coisas que é você. Deus colocou nas suas mãos e não adianta. Então tá aí uma batalha. Aleluia. Mas aí quando foi, eu peguei e falei, não, vou pintar. Aí chamei o homem. Ele veio, olhou tudo, falou, é tanto. Eu mandei fazer. Para a honra e a glória do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, irmã, mas não está servindo. Por exemplo, né? Se não estiver servindo. Eu não vou fazer ainda porque não está servindo ao Senhor. Mas você tem uma promessa, não tem? Então faz que Deus garante. E a Bíblia não está falando que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Serviremos. Entendeu a palavra? Então você não está mentindo. Você está debaixo de uma promessa, de uma unção que Deus colocou. Então eu e a minha casa serviremos. Talvez hoje você não está servindo, mas vai servir. Serviremos futuramente. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Talvez está você e tem alguém na tua casa que não está, mas vai. Por causa da tua fé. Então primeiro tu cumpra. Para que depois Deus cumpra na tua vida. Foi isso que aconteceu na minha vida. Assim que eu fiz. Deus começou a mudar a história novamente. Deus fez o rebuliço. Aleluia. Então, através da fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Entendeu? É Deus falando. É Deus ensinando. Então, graças a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, é soberano. Deus, ele sabe de todas as coisas. Faltam muitas coisas ainda para me terminar. Mas eu já estou na batalha novamente. Fiquei sem lugar para sentar. Fiquei só com a casa. Sem lugar, só com o fogão. Sem lugar para sentar. Deus já está restituindo. Está colocando tudo no lugar. Está fazendo tudo de novo. E grandes coisas Deus faz na nossa vida quando a gente crê. Então, se você crê, você verás a glória de Deus. Então, Ageu, Deus fala, Ageu, vai lá, diga para o povo para reconstruir o meu templo. O povo estava preocupado com as casas deles, não tinha tempo para Deus. Então, Deus estava chamando o povo para um conserto. Então, Deus levanta um homem chamado Ageu. Foi a promessa que Deus me fez. Ageu 2, capítulo 9. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Talvez a primeira casa não deu muito certo. Talvez alguém derrubou a sua casa, destruiu o seu palácio. Pode ser um cômodo, mas é seu palácio. É seu. Não importa se é uma mansão, se é uma casa, se é seu. Então é seu palácio. Se alguém destruiu a sua casa, se alguém jogou terra nos seus sonhos, nos seus projetos, mas já é tempo. É tempo de você se colocar de pé, se posicionar, se colocar de pé e dizer, olha, a partir de agora, Satanás, quem me colocou de pé foi Deus. Aleluia. E aí você olha só para Deus. Então Ageu vai lá e fala para os sacerdotes, para os levitas, para todos que estavam ali. O povo, olha, Deus manda que vocês se levantem, se coloquem de pé para reconstruir a casa, porque Ele quer. Então quem quer é Deus que a casa esteja construída. Quem é o inimigo para dizer que não? Aí então o povo fala, mas nós não temos condição, não temos dinheiro. Quem somos nós para reconstruir? Por quê? Porque o templo de Salomão era um templo muito rico, um templo muito perfeito. E eles nem olhando de perto, eles sabiam que eles não conseguiam. Mas só que eles estavam olhando para eles. Eles não estavam olhando para Deus, aquele que é o dono do ouro e da prata. Porque se eles estivessem olhando para Deus, eles sabiam que para Deus nada é impossível. Aí então, Ageu fala, não.
Ageu 2:9 fala, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, não importa o que aconteceu na primeira casa. O que importa é que a glória da segunda será maior. Não fica olhando para o que foi derribado, não fica olhando para o que você perdeu. Agora começa a focar na segunda casa. Eles falaram assim, olha, a primeira casa foi muito bela, nós não temos condição alguma de chegar nem sonhando, porque Salomão ele caprichou ali. Então Deus está falando, olha, não preocupa, o mesmo Deus que foi com Salomão será com vocês. O Deus que fez uma promessa para Salomão ainda está de pé, é o mesmo. O Deus que amava Salomão, ele ama você. Ele ama você também. Então se só posicione, se levante, deixe que o mais Deus cuida. Então graças a Deus eu consegui, né? Paguei as minhas portas. Estou na batalha ainda. Tem muitas coisinhas para fazer. Mas Deus ele é justo, fiel e verdadeiro. E ele conhece os que confiam nele. Então as pessoas olham para a gente e falam assim, eu queria ser igual a fulano, eu queria ter o que fulano tem, mas ele não sabe o preço. Eu queria ter uma família como a sua, mas ele não sabe quantas lágrimas você já derramou. Ele só quer, ele só deseja, mas ele não se levanta. E quando ele vê a tua vida indo bem, ele fica te invejando. Está repreendido em nome de Jesus. Então, coloca a tua casa no altar do Senhor. Olha para frente, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Diz o Senhor. Fica com essa mensagem. Compartilhe.